Então, eu agradeço muito ao professor Chan pelo seu tempo e a sua disponibilidade e lhe passo a palavra. Obrigado, professora Mariana. Também quero agradecer o seu convite. É um prazer sempre poder falar para os alunos da Unicamp, porque também é a minha escola, né? Estudei na Unicamp, fiz a graduação e pós-graduação, então é sempre com muito prazer que eu venho aqui falar para os alunos. E aproveito para saudar todos, muito obrigado, pessoal, boa tarde, e nós vamos passar para a nossa apresentação. Emissões atmosféricas do refino de petróleo. O roteiro contempla os seguintes tópicos: oferta primária mundial de energia, uso de energia e problemas ambientais, e um estudo de caso de uma refinaria de petróleo. E nesse estudo de caso nós vamos comentar como que é a configuração básica de uma refinaria, suas principais emissões atmosféricas. Vamos falar sobre o relatório de qualidade do ar da CETESB, órgão ambiental do Estado de São Paulo, que faz o controle da qualidade ambiental. E também, por último, nós vamos falar sobre o licenciamento ambiental. E desde já eu quero deixar claro que a licença de operação é um dos documentos mais importantes que a indústria deve ter para poder operar plenamente. Nessa figura está mostrada a oferta primária de energia no mundo por fonte. Lembrando que oferta primária é o total de energia disponibilizada. Então, é uma figura retirada do relatório da Agência Internacional de Energia deste ano. Então, nós temos nessa figura duas partes, né? Aqui mais à esquerda, nós temos o ano de 1973, a situação da distribuição das fontes, né? Então, a gente pode ver que carvão, petróleo e gás natural, que são os combustíveis fósseis, contribuíam com 87% da oferta primária de energia, sendo que o petróleo era a maior participação, com 46%. Já passando para os dias de hoje, 50 anos depois, né, nós temos que os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, continuam com uma participação muito importante, de 81%, caiu um pouco dos 87% da década de 70%, e a participação do petróleo também caiu, de 46% para 32%, principalmente pela ascensão do gás natural, né, que houve um aumento aqui do uso de gás natural. Então, e outra coisa importante que nós podemos ver aqui é que o total de energia apresentado em 1973 era da ordem de 6 milhões de toneladas de óleo equivalente, a população do planeta era de 4 bilhões de pessoas, e nos dias de hoje, a oferta primária totaliza aí 14 mil milhões de toneladas de óleo equivalente, e a população do planeta aí é mais de quase de 7, 8 bilhões de pessoas. Eu peço desculpa que eu estou com um problema aqui na tela, mas podemos seguir adiante aqui, que uma parte está encoberta. Bom, todos nós sabemos da importância estratégica do petróleo, né? Ele é muito importante no dia a dia de todo mundo. Nós vimos que em 1973, ou seja, no século XX, foi o século do petróleo, 46% de participação da oferta primária de energia. Então, uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre se haverá continuidade dessa hegemonia no século XXI. Nós vimos aí que nos 20 primeiros anos o petróleo tem uma participação significativa de 32%. Mas a pergunta que eu faço é em virtude das várias variáveis que podem influenciar essa questão do uso do petróleo, como a segurança energética, o esgotamento do petróleo, né, a possibilidade de acabar o petróleo, questões de mudança climática, tendo em vista que o petróleo é um combustível fóssil, e também o uso de
cada vez mais de petróleos não convencionais, né? Eu cito como exemplo o petróleo brasileiro da camada de pré-sal, as areias betuminosas do Canadá. Então, fica para reflexão de vocês se, neste século XXI, continuará havendo essa hegemonia. Agora nós vamos discutir um pouco aí sobre uso de energia e problemas ambientais. E eu gostaria de enfatizar que ocorre problemas com combustíveis fósseis em diferentes escalas, né? Então, começando pela escala local aqui, né? O uso de combustíveis fósseis para transporte é a principal causa da poluição urbana no ar, provocando o fenômeno de smog fotoquímico, que será muito abordado no nosso estudo de caso da refinaria. Em termos regionais, um problema causado pelos combustíveis fósseis é a chuva ácida, proveniente de emissões de óxidos de enxofre e de nitrogênio durante a queima dos combustíveis fósseis, né? Também gostaria de comentar que essa questão de chuva ácida está melhorando, e eu vou mostrar isso mais adiante no nosso estudo de caso também. Agora, um problema de escala global, o conhecido efeito estufa, né, associado às mudanças climáticas, que é provocado por emissões de CO2 na queima de combustíveis fósseis. Outra questão global envolvendo combustíveis fósseis é o vazamento de petróleo durante o transporte dele, né, em transporte marítimo, e pode afetar, causar uma degradação costeira e marinha. Bom, como eu comentei, nós vamos ter uma ênfase aí na deterioração da qualidade do ar nos centros urbanos causada pelo smog fotoquímico. Afinal de contas, o que é o smog fotoquímico? Essa palavra smog, ela surgiu da união de outras duas, o smoke, fumaça, e o fog, neblina. Então, o smog fotoquímico é uma névoa fotoquímica. E o principal composto que causa problemas para a saúde humana é o ozônio. E ele é um poluente secundário, porque ele é formado por reações fotoquímicas que acontecem na atmosfera, que são catalisadas pela luz solar. E a partir de seus precursores, que são duas famílias de compostos, os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. E nesse caso podemos citar uma gama variada, hidrocarbonetos, aldeídos, álcoois, ésteres, né? Então, podemos ver nessa figura aqui embaixo o smog fotoquímico. Essa é uma foto típica de uma região metropolitana, onde se avista essa névoa avermelhada, com tons de marrom e cinza, né? Então, esse aqui é o chamado smog fotoquímico. E aqui outra foto mostrando situações em que o smog fotoquímico pode causar episódios críticos de qualidade do ar, né? Aqui vemos os chineses usando máscaras, né? Eu lembro até aquele fato quando teve a Olimpíada de Pequim, foi necessário parar as fábricas da China 2 meses antes, né, na região de Pequim, porque haviam muitas termoelétricas a carvão. Então, foi necessário parar fábricas para melhorar a qualidade do ar momentaneamente para acontecer o evento. Aqui, um esclarecimento rápido, que sempre me fazem essa pergunta. Chan, o ozônio é bom ou mal? A resposta é, depende de onde ele está. Acabamos de ver que o smog fotoquímico, também, o principal composto dele é o ozônio. Então, o ozônio na troposfera, que é essa primeira camada da atmosfera onde a gente vive, onde tem as atividades humanas, os transportes por veículos e aviões, atividades industriais. Então, a formação de ozônio como reação fotoquímica, né, ele é prejudicial à saúde humana. Então, vamos falar que o ozônio troposférico é prejudicial à saúde humana. Por isso que é um problema
que é sempre controlado pelos órgãos ambientais. Agora, existe um local em que o ozônio é bom, e é na camada da estratosfera, lá a cerca de 50 quilômetros de altitude, existe uma camada natural de ozônio que nos protege das intensas radiações ultravioletas do Sol. Porém, essa camada vem escasseando ao longo do tempo devido ao uso das substâncias chamadas CFC, clorofluorcarbonos, muito usadas na década de 80 para sistemas de resfriamento, geladeira, ar-condicionado, né? Então, isso que essa molécula é grande, é uma molécula estável, chega aqui na estratosfera e a energia da luz do Sol consegue quebrar a molécula que libera o cloro que ataca as moléculas de ozônio, diminuindo essa camada. Então, em resumo, ozônio estratosférico é bom, ozônio troposférico é bom. E aqui um exemplo da questão do smog fotoquímico que nos afeta. Então, é um exemplo da região metropolitana de Campinas. Essa reportagem saiu no jornal da Unicamp de 2011. Emissões veiculares são responsáveis por 80% da poluição na região metropolitana de Campinas, aponta estudo. Esse estudo é a tese de doutorado da Ana Ueda, que foi orientada pelo professor Edson Tomás. Então, aqui nós temos uma foto no horizonte de Campinas com a presença do smog fotoquímico. O que eu gostaria de chamar a atenção é que grande parte das pessoas imagina que a maior fonte de poluição do ar são as indústrias, as chamadas fontes fixas. No caso, existem indústrias, muitas indústrias, normalmente elas são de grande porte, mas são fiscalizadas pelo órgão ambiental. Né? E então, sabemos que agora que a contribuição é de 20% das indústrias, porque elas, apesar de ter muitas indústrias na nossa região, elas nem se comparam ao número de veículos que circulam por nossas rodovias. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas a gente, aqui em Campinas, está numa malha rodoviária com várias rodovias importantes do estado de São Paulo. Então, temos a rodovia Dom Pedro, Anhanguera, Bandeirantes. Então, é um sistema viário bem importante, com a circulação diária de milhares de veículos. Então, cada veículo emite pouco, mas, por outro lado, não há fiscalização, né, e a soma de milhares de veículos torna essa emissão muito importante a ponto de chegar nesse número de 80%. Bom, feita essa introdução inicial, eu gostaria de convidá-los a uma nova reflexão. Eu sempre gosto de mencionar essa frase: pense globalmente, haja localmente. Vocês podem até me perguntar: nossa, Chan, você apresentou alguns problemas aí de diferentes escalas, local, regional, global, e será que a gente consegue fazer alguma coisa no sentido de minimizar essas questões, né, de combater essas questões? E a minha resposta é sim, sim. Qualquer cidadão pode ajudar nisso, e principalmente nós, engenheiros químicos e outros profissionais, né, da área de engenharia. A gente tem muito a fazer, muito a contribuir. Porque, por exemplo, o caso do efeito estufa, mudança climática. O efeito estufa é um problema de escala global. Porém, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas uma molécula de CO2 que é emitida aqui no Brasil é igualzinha a outra molécula, causa o mesmo efeito que uma molécula de CO2 emitida na China. Então, a questão aqui é o acúmulo, né, de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, nós temos sim o que fazer. Então, através do nosso estudo de caso, nós podemos ver várias possibilidades de ações locais que nós podemos fazer no dia a dia, seja em casa, seja no local de trabalho.
Então, nosso estudo de caso será sobre uma refinaria de petróleo. Vou apresentar a configuração típica de uma refinaria brasileira. E, por acaso, essa também é a configuração da refinaria de Paulínia, a Replan, que é a maior refinaria brasileira em termos de capacidade de processamento de petróleo, que está localizada no município de Paulínia, bem perto aqui de Campinas, cerca de 25 quilômetros. E foi lá que eu também trabalhei por cerca de 30 anos. Bom, o petróleo brasileiro é produzido em campos marítimos. É um petróleo de origem offshore. Bacia de Campos, Bacia de Santos são muito importantes no nosso panorama. O petróleo chega até a refinaria depois de ser bombeado dos terminais, né? E na refinaria ele passa por uma série de unidades, começando pela unidade de destilação atmosférica e depois a unidade de destilação a vácuo. Nesse caso, a destilação é uma separação física. Então, os compostos, os derivados de petróleo, são separados com base na diferença dos pontos de ebulição. Então, aqui na unidade de destilação atmosférica, acontece a separação de GLP, que é o gás de cozinha, nafta petroquímica, querosene de aviação e o diesel. Pelo fundo da torre atmosférica sai o chamado resíduo de vácuo, porque existe um limite de temperatura para se trabalhar na pressão atmosférica, cerca de 370 graus. Se aumentar a temperatura, ocorrem reações indesejadas de craqueamento térmico. Então, para a gente poder separar mais frações do petróleo, se eu não posso subir a temperatura, eu vou abaixar a pressão. Então, eu passo para uma unidade de destilação a vácuo e consigo recuperar outras correntes intermediárias, chamadas de gasóleo leve, gasóleo pesado, aqui simbolizados por essa seta, né? E esse gasóleo serve de carga da unidade de craqueamento catalítico. Agora, para poder separar mais frações do petróleo original, é necessário fazer reações químicas. Craqueamento é quebra de moléculas às custas de um catalisador. E nessa unidade de craqueamento catalítico, conhecida como FCC, eu vou usar essa sigla daqui em diante, é produzido bastante GLP, bastante nafta craqueada, que é o principal componente da gasolina brasileira, um pouco mais de diesel, e aqui um chamado resíduo aromático usado na indústria do negro de fumo. A corrente de fundo da unidade de destilação a vácuo, chamada de resíduo de vácuo, ela servia antes apenas para a produção de óleo combustível ou asfalto. Então, antigamente, o resíduo de vácuo servia apenas para óleo combustível ou asfalto. Porém, com a instalação dessa unidade de coqueamento retardado, o resíduo de vácuo passou a ter um maior valor de processo. Então, ele serve de carga para essa unidade de coqueamento retardado, que também produz um pouco de GLP, um pouco de nafta, um pouco de diesel, e tem como produto final o coque, que é um combustível sólido, né? Então, um produto de baixo valor comercial se transforma em correntes de maior valor agregado, maior valor econômico, né? GLP, nafta e diesel. Então, nessa unidade também ocorrem reações de craqueamento térmico, quebra de molécula à base de calor, mas sem catalisador. Aí, então, o somatório das correntes, o GLP da destilação com o GLP do FCC com o GLP do coque, vão para a unidade de propeno, onde é feita a separação do propeno, que é uma matéria-prima muito importante na indústria petroquímica e participa da cadeia do polipropileno. As outras correntes de nafta de craqueamento e nafta de coqueamento, elas passam por unidades de hidrotratamento. Esse nome é porque essas unidades utilizam hidrogênio para remover contaminantes, principalmente compostos sulfurados, mas também compostos oxigenados e nitrogenados.
Então, as naftas passam por tratamento no HDT para gerar uma gasolina de baixo teor de enxofre, que é exigida pela legislação brasileira, uma gasolina com teor de enxofre de até 50 ppm. Com o diesel acontece a mesma coisa, o diesel da destilação, o diesel do FCC e o diesel do coqueamento passam também por unidades de hidrotratamento, gerando diesel com baixo teor de enxofre. Temos dois tipos, o S10, com até 10 ppm de enxofre, e o S500. Acredito que eu já passei por todo o esquema, vamos prosseguir então. Essa outra figura mostra os insumos de uma refinaria. Então, eu gostaria que vocês apreciassem, vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada. Podemos ver, né, a gente sabe que a matéria-prima da refinaria é o petróleo e que produz derivados, na maioria, combustíveis. Porém, para a refinaria operar, são necessários outros tipos de insumo, como energia elétrica, água, usa-se muita água, e também usa-se muito combustível. Por isso que eu fiz esse destaque aqui, em vermelho, né, o uso dos combustíveis na refinaria. Antigamente usava muito óleo combustível, o gás de refinaria, que é uma corrente interna da refinaria, ele é gerado e consumido dentro da refinaria, e o gás natural, que tem sido usado aí há cerca de uns 20 anos para cá, intensificou a utilização de gás natural e diminuiu o uso de óleo combustível. Eu já vou adiantar, né, que os combustíveis gasosos, eles acabam causando menos emissões atmosféricas do que um óleo combustível, por exemplo. Mas, enfim, nós vemos aqui os insumos, e os combustíveis são muito importantes, porque os processos de refino consomem muita energia, cerca de 7 a 15% da própria carga de petróleo. Então, o uso de energia é a principal fonte de emissões atmosféricas. A combustão, né, dos combustíveis, a queima dos combustíveis, provoca emissões atmosféricas, veremos isso mais adiante. Por outro lado, a melhoria da eficiência energética é a oportunidade para reduzir emissões. Então, aqui está a principal ação que deve ser tomada, né, pelos engenheiros, digamos assim, né, de usar os combustíveis com bastante eficiência, né. No dia a dia deve ser acompanhada a eficiência energética de todas as unidades de processo. Agora vamos falar das emissões atmosféricas. Na refinaria, elas são distribuídas em 4 tipos principais, começando pelas perdas evaporativas em tanques do parque de estocagem. O segundo tipo são as emissões fugitivas, de constituintes voláteis do petróleo e seus derivados em equipamentos e acessórios de tubulação. Vamos explicar melhor. Constituintes voláteis do petróleo. Então, COV. Então, aqui nós temos emissões de COV, ou seja, precursor de ozônio. E aqui em cima também, as perdas evaporativas são dos hidrocarbonetos mais voláteis, ou seja, COVs, né? Então, em ambas as situações, nós temos emissões de precursores de ozônio. E isso nós vamos ver que é cobrado no licenciamento ambiental. O terceiro típico são emissões específicas de processos de uma refinaria. Eu vou citar um exemplo mais adiante. E esse é o tipo mais significativo, que são as emissões provenientes da queima de combustíveis em equipamentos térmicos, como os fornos e caldeiras. Nos processos de combustão ocorrem altas emissões de dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Porém, o foco dessa nossa apresentação, hoje, está voltado para os poluentes regulamentados no Brasil. Ou seja, para os poluentes que tenham legislação, que tenham leis que estabelecem limites de controle, sejam em termos de emissão ou em termos de qualidade do ar, o que também veremos adiante.
Os principais poluentes gerados são os compostos orgânicos voláteis, COV, como eu já mencionei, o CO, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e material particulado. Começando então aqui pelas perdas evaporativas, numa refinaria de petróleo existem dois tipos básicos de tanques. O tanque de teto fixo, que está mostrado aqui, e o tanque de teto flutuante, que mostraremos na próxima transparência, no próximo slide. Então, no tanque de teto fixo, é o tanque tradicional que a gente conhece, fechado, com um respiro aqui no topo do tanque. As perdas evaporativas se dão por conta da expansão e contração térmicas do espaço de vapor. Então, o tanque abriga um combustível líquido, no caso, esses tanques de teto fixo abrigam combustíveis mais pesados, menos voláteis, como o diesel, por exemplo. Então, tem uma fase líquido e uma fase vapor. E o que é interessante aqui no Brasil, ou até na nossa região de Campinas, é que existe uma variação muito grande de temperatura. Não é raro se ter um dia que a temperatura começa de manhã com 20 graus e chega a 35 graus no final da tarde. Então, existe um ΔT aí de 15 graus, o que é muito significativo. E o aumento dessa temperatura aumenta as perdas evaporativas aqui pelo respiro. E também operações de movimentação, o enchimento e o esvaziamento do tanque. Vai deslocando a fase vapor e vai aumentando essas perdas evaporativas também. Vamos passar para outra categoria, o tanque de teto flutuante. Ele tem esse nome por causa da sua forma de construção. O teto acompanha o nível de líquido do tanque. Então, esse tanque ele é usado para produtos mais voláteis, mais leves, como a gasolina, que geram um espaço-vapor rico, e além de propiciar assim menos perdas evaporativas, né, menos perdas econômicas, também tem a questão de segurança, a questão de inflamabilidade, tendo em vista que o espaço-vapor pode formar uma atmosfera rica e causar uma explosão. Então, esse teto flutuante tem essa função, essas funções que eu acabei de mencionar. E as perdas são menores, lógico, né, porque há um menor espaço de vapor, e elas se dão pelo sistema de selagem, que está aqui mostrado no topo do tanque, e as perdas por evaporação de produto aqui nas paredes do tanque. Agora vamos falar da outra categoria, das emissões fugitivas, né, que também são emissões de COV, ocorrem por toda a refinaria e são provenientes de milhares de fontes potenciais, como válvulas, bombas e flanges, né? Então, são equipamentos e acessórios de tubulação, né? E aqui eu gostaria de fazer uma comparação, com o nosso cotidiano doméstico. Então, todos já observaram que as torneiras, depois de um certo tempo, elas apresentam vazamentos, por conta do desgaste do elemento de vedação. Então, a borrachinha da torneira desgasta e a torneira começa a pingar. Imaginem vocês que numa refinaria de petróleo nós temos milhares de torneiras, milhares de válvulas, milhares de flanges, centenas de bombas. Então, apesar de apresentarem vazamentos individuais pequenos por perda dessa estanqueidade, a soma de todos os vazamentos de uma refinaria pode se constituir em uma de suas principais fontes de emissão. Então, pode ser um somatório, pode ser uma emissão significativa. O método mais efetivo para reduzir essas emissões fugitivas é a implementação de um programa permanente de detecção e reparo de vazamentos. Em inglês é conhecido como LDAR, que é o Leak Detection and Repair. Então, faço aqui... vou sublinhar que é um programa permanente, ele é um programa contínuo. Como que é feito esse programa do LDAR? Então, através do uso de um monitor portátil, que tem um processador interno,
que acumula dados e depois os dados podem ser descarregados para um computador. O funcionário encarregado de fazer esse serviço, normalmente uma empresa contratada, ele vai com esse monitor portátil, traça rotas dentro de uma planta de processo. Então, ele vai seguir uma tubulação de nafta dentro da unidade de destilação. Então, com base no fluxograma de engenharia, fluxograma de processo, ele segue, então, essa tubulação, vamos dizer, da saída da torre até ir para um tanque de armazenamento. E nesse percurso temos tubulações que contêm válvulas, né, e flanges, né, que são essas regiões de contato entre trechos de tubulação, né, pode ter bombas, compressores, e ele vai medindo um a um desses acessórios de tubulação com esse monitor portátil. É um trabalho de formiguinha. E apenas um número, uma ordem de grandeza, uma refinaria de médio porte tem lá seus 50 mil pontos de emissões fugitivas. Então, é um trabalho permanente. A empresa que faz essa medição começa a medir no início do ano, no final do ano termina e já tem que começar tudo de novo. Então, enfim, é um processo que dá bastante trabalho, mas que pode detectar vazamentos na tubulação, que além de contribuírem para a questão do ozônio, também contribuem para perdas financeiras ou até para questões de segurança. Né? Um vazamento significativo pode causar um incêndio ou uma explosão. Agora nós vamos falar da terceira categoria de emissões atmosféricas, são emissões típicas de processo de uma refinaria. Vou exemplificar com uma delas. Uma emissão típica de processo é a regeneração do catalisador da unidade de FCC, que gera níveis significativos de material particulado, CO e COV, além de poder conter compostos sulfurados e nitrogenados. Então, aqui eu vou fazer uma breve explicação do funcionamento do FCC. Nesta figura está ilustrada o conversor de FCC, que é o equipamento principal, que parece uma ampulheta. Então, esse conversor tem algumas partes aqui mais importantes. Esse riser, que é uma tubulação que recebe o gasóleo, que é a carga dessa unidade, é o gasóleo vindo da unidade de destilação a vácuo, e também recebe catalisador. Eles reagem por essa tubulação do riser e é descarregado no vaso separador. As reações continuam acontecendo aqui, porém, o catalisador usado é um pó muito fino, né? E à medida que ele vai reagindo com os hidrocarbonetos, ele acaba sendo coberto por uma camada de coque. É uma espécie de carvão. Então, vamos chamar assim, é um carvãozinho que fica impregnado, né, na superfície do catalisador. E isso reduz a atividade do catalisador. Então, o catalisador segue para essa seção que a gente chama de regenerador, e lá ar é injetado de forma a queimar o coque que cobre o catalisador. Dessa forma, a gente consegue reativar o catalisador, ele segue aqui para um novo ciclo, né? E o gás que é formado aqui no regenerador, né, que sai aqui como gases de combustão, nós vamos ver isso na próxima transparência, ele pode ser de duas formas, né? Então, a regeneração pode ser por uma queima total, queimar todo o coque, o carvão para CO2, ou uma queima parcial, queimando o coque para CO, que é o caso mais típico que nós vamos mostrar aqui. Então, os gases de combustão seguem, né? E antes da descarga para a atmosfera, os gases efluentes são tratados primeiramente em separadores, como o ciclone, mostrado aqui nessa figura, ou um precipitador eletrostático, com a função de remoção de material particulado, ou seja, remoção de catalisador arrastado. Então, partículas mais finas de catalisador são arrastadas para cá. Uma parte do catalisador retorna, mas os finos de catalisador são arrastados, devem ser separados, né,
antes de o gás ser enviado para a caldeira de CO. Então, segue o fluxo aqui, eles são enviados para essa caldeira de CO, onde existe um aproveitamento energético. O CO, então, é queimado, né, de uma oxidação parcial para uma oxidação total, combustão total, perdão, gerando CO2. E nesse processo gera-se muita energia que é usada para gerar vapor. Essa caldeira, ela é de grande porte, porque a vazão desses gases é muito alta, então a caldeira é de grande porte. A produção é da ordem de 100 até 200 toneladas por hora de vapor. Então, ela é muito importante para o funcionamento de uma refinaria. E os gases de combustão dessa caldeira estão entre as maiores fontes de emissão atmosférica na refinaria. Então, os gases são lançados e, geralmente, contêm quantidades significativas de óxidos de enxofre, nitrogênio e material particulado, que ainda é um pouco dos finos de catalisador que não foram totalmente recolhidos. Enfim, a caldeira de CO, ela é uma fonte significativa de emissões atmosféricas. Agora, o último tipo que eu vou tratar sobre emissões atmosféricas são os gases de combustão. Os fornos de processo usados para o aquecimento de correntes e as caldeiras usadas para a geração de vapor são fontes potenciais de emissão de SOx, NOx, CO, hidrocarbonetos e material particulado. Fatores que influenciam o nível das emissões. As condições operacionais dos equipamentos. Excesso de ar, temperatura do ar, se queima um ou mais combustíveis. O tipo de queimador usado, que pode ser um tipo convencional, um tipo simples, ou queimadores projetados para diminuir a emissão de NOx. Então, esses queimadores controlam melhor a entrada de ar. É uma combustão estagiada. Então, apresentam menores emissões de NOx. Eles vão ser citados mais adiante. Tipo de combustível também, como eu já adiantei, combustíveis gasosos provocam menores emissões que combustíveis pesados, como óleo, combustível e coque. Né? E aqui eu mostro uma reação típica de combustão, genérica, com excesso de ar. Então, o combustível constituído basicamente de carbono e hidrogênio, porém com contaminantes, compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados. Então, o combustível é submetido dentro do forno ou da caldeira em contato com ar, porque o ar é a fonte do comburente oxigênio. Então, injeta-se ar em excesso para poder garantir uma combustão total. E os produtos da combustão são a energia para ser usada, em aquecimento, né, fornos, caldeiras, o CO2, o vapor d'água, o oxigênio e nitrogênio que entrou em excesso, e esses poluentes, que são os chamados poluentes regulamentados, que eu mencionei, o SOx, o NOx, o CO, hidrocarbonetos, material particulado, né, que formam fuligem, né, e por isso devem ser controlados, fumaça preta, né. E, finalmente, isso aqui é apenas uma curiosidade, porque quando eu trabalhava na refinaria, fazia muitas apresentações para a comunidade, para as escolas, e as pessoas sempre ficavam impressionadas com a tocha. Então, acho que a maioria de vocês já devem ter avistado aí na rodovia. A tocha é uma chaminé alta, tem tocha de 100, 120 metros de altura, que tem uma chama, às vezes, muito intensa na ponta. Aí o pessoal, no bico da tocha, aí o pessoal me pergunta, mas Chan, isso não é perigoso? Não pode explodir? E, curiosamente, a resposta é a seguinte: se a tocha estiver queimando, mesmo que a chama esteja alta, ela está desempenhando a sua função. Porque, na verdade, a tocha não é um equipamento de combustão com intenção de uso energético. Ele é sim um equipamento de segurança e até um equipamento ambiental, para não haver descarte direto de hidrocarbonetos para a atmosfera, ocorre essa queima. Então, eu respondo assim, olha, se tiver a chama lá na ponta, mesmo que seja alta, fique tranquilo.
Agora, se não tiver a chama, tem duas situações. Ou não tem nenhuma emergência na refinaria, está só a chama piloto, ou a tocha está apagada. E nesse caso, pode se preocupar um pouquinho. Mas isso a refinaria é devidamente controlada com esses descartes de tocha, existem níveis de segurança, vários níveis de segurança. Então, isso é importante salientar que a operação é muito bem feita. Então, existe uma combustão direta, né? A tocha é um equipamento no qual o ar e o gás efluente, né, esse gás de tocha, então, na refinaria passa um sistema de tocha, tubulações que interligam as unidades até aqui o sistema da tocha, então tem um vaso aqui onde chegam os hidrocarbonetos, um vaso de selagem com água para impedir o retorno de chama, né? Então, o gás efluente entra por aqui e é injetado ar para fazer a queima. Então, é uma queima direta. Né? Então, existe um queimador piloto aqui na saída da tocha, também é injetado vapor para diminuir a fumaça preta, a formação de fumaça na queima. Então, como eu falei, é um equipamento de segurança para destruir descarte em operações de emergência, como, por exemplo, a queda de um grande compressor na refinaria. Os gases do compressor precisam ser lançados em algum lugar, eles vão para a linha de tocha e são queimados. E, nesse caso, se vê aquela chama bem alta. Né? Então, a tocha é apropriada para correntes de grande vazão com altas concentrações de cobre, como eu mencionei do exemplo do compressor. Às vezes, ela também é usada para queimar gases residuais de geração intermitente, mas o órgão ambiental não gosta muito disso, não. E é um equipamento onde não há recuperação de calor. Bom, seguindo com o nosso estudo de caso, e baseado naquele nosso lema de pensar globalmente e agir localmente, eu quero apresentar aqui um relatório de qualidade do ar da CETESB. Então, ele tem frequência anual. A CETESB, que é a agência responsável pelo controle da qualidade ambiental no estado de São Paulo, publica uma série de relatórios do ar, da água, de resíduos, enfim. Eu destaquei aqui o relatório de qualidade do ar, porque nós temos emissões atmosféricas, né? E pensar localmente. Então, eu selecionei as informações dentro desse relatório da nossa região, da região metropolitana de Campinas, mais especificamente do município de Paulínia, que é onde está a refinaria de Paulínia, e também das proximidades com a Unicamp. Né? Então, eu vou mostrar aqui as informações contidas nesse relatório de qualidade do ar, que ajudam muito o gestor ambiental a tomar decisões. Começando aqui por explicar como é feito o controle ambiental do ar. Fontes de poluição, mostrado aqui uma chaminé de uma indústria, lançam seus poluentes na atmosfera, onde ocorrem processos de diluição ou reações químicas. Então, esses gases são lançados e antes de chegar nos receptores pode ocorrer diluição ou outras reações químicas, como é o caso do smog fotoquímico, que a gente citou. E até chegar aos receptores, que no caso está aqui exemplificado como pessoas, árvores, prédios. E o controle ambiental implica no estabelecimento de padrões de emissão. No caso, padrões de emissão são estabelecidos na fonte, ou seja, aqui na saída da chaminé, ou então o controle pode ser feito no receptor, com base nos padrões de qualidade do ar. Vamos explicar isso melhor. O estado de São Paulo tem padrões de qualidade do ar mais rígidos, com base nos padrões da Organização Mundial de Saúde. Então, aqui estão o que eu chamo, né, de poluentes regulamentados. Então, nós temos aqui, através desse decreto estadual, que os poluentes regulamentados são o MP10, ou seja, partículas inaláveis, cujo diâmetro sejam menor que 10 micrômetros. Né?
As partículas inaláveis finas, o MP2,5, essas, né, são mais perigosas porque essas partículas podem atingir os alvéolos pulmonares. E aí vai, né? SOX, NOx, o ozônio, responsável pelo smog fotoquímico, o CO, a fumaça, partículas totais. Então, esses padrões podem ser de curto prazo, 24 horas, 1 hora, 8 horas, ou médias aritméticas anuais. E até se chegar ao padrão final, que é o padrão da Organização Mundial de Saúde, foram estabelecidas metas intermediárias, em 3 etapas, 1, 2 e 3. Os padrões vigentes são esses mostrados em vermelho. Estamos na meta intermediária 1, e para alguns padrões já estamos no para alguns poluentes já estamos no padrão final, conforme mostrado aqui. Bom, como é feito os relatórios de qualidade ambiental da CETESB? Com base em regiões geográficas do estado de São Paulo. E a região, a unidade que eles adotam é a UGRI, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No nosso caso, na região metropolitana de Campinas, estamos situados na UGRI 5, que é a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, a região metropolitana de Campinas está na UGRI 5. Então, o controle de qualidade do ar é em cima dessa região. Ela é formada por 20 municípios, com uma população superior a 3 milhões de pessoas e uma frota de mais de 1 milhão de veículos. Muitos municípios com alto grau de industrialização de serviços e desenvolvimento agrícola. A sede dessa região é Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes. Piracicaba e Jundiaí somados dão mais que 2 milhões de habitantes. Paulínia tem o polo petroquímico, onde está a refinaria, a Replan, a maior refinaria brasileira em termos de capacidade de processamento, e também existe um polo cerâmico nas regiões de Santa Gertrudes e Rio Claro. Então, nós podemos ver que tem uma atividade humana, atividade industrial, agrícola muito intensa nessa UGRI 5. E agora nós vamos ver como está a situação de cada poluente regulamentado, começando pelo SOX, o SO2. E, para nossa surpresa, uma surpresa agradável, a situação está boa. No ano de 2019, a qualidade do ar foi boa o ano inteiro. E aí, vocês se lembram que lá no começo eu falei que ia explicar a questão da chuva ácida, que na nossa região ela tinha melhorado? Por quê? Porque diminuiu a emissão de SOX e também de NOx. Por quê? Porque os combustíveis são hidrotratados. Lembram? Eu falei que o diesel e a gasolina são hidrotratados. Então, são removidos enxofre e nitrogênio na própria refinaria e por conta da legislação ambiental, por conta do PROCONVE, Programa de Controle de Emissões Veiculares. Então, diesel e gasolina hoje têm teores reduzidos de enxofre. E essa é a surpresa agradável. A qualidade do ar está boa aí para SOX. Aliás, vou voltar aqui, não é surpresa, isso vem acontecendo de um bom tempo para cá, a partir de 2015. Né? Vamos lá. O mesmo raciocínio para o MP10, né, os materiais particulados com diâmetros menores que 10 micrômetros. Podemos aqui resumir que a qualidade do ar é boa com um pouco de eventos de moderada, mas mesmo assim está sob controle, essa questão de material particulado. NO2, NOx, precursor de ozônio. Nas estações do interior, as concentrações ficaram abaixo dos padrões de curto prazo, de 1 hora é 260 microgramas por metro cúbico, e de longo prazo, 60. As máximas concentrações horárias registradas foram aqui nos municípios da UGRI 5, né, e vamos destacar aqui Paulínia, que teve uma concentração máxima aí de 140, né, em comparação a um limite de 260. Então, está bom, a situação está boa.
De maneira geral, na maioria das estações do interior, as concentrações médias têm se mantido nos mesmos níveis nos últimos anos. E agora o ozônio, que eu tanto destaquei na nossa apresentação, que é aquele poluente secundário formado das reações dos seus precursores, NOx e COBs, né? Então, podemos ver aqui que o ozônio apresenta episódios ruins de qualidade do ar. Então, 81% do tempo, do ano, esteve boa, cerca aí de 16% esteve moderada e 4% esteve ruim. Eu posso dizer que essa situação pior acontece na primavera, porque na primavera existem, os dias são de muito sol, tem muito sol, mas pouca chuva. Então, isso propicia as reações fotoquímicas, né? Então, a luz solar catalisa as reações com mais intensidade. Então, mostrando aqui outra figura, que é o número de dias de ultrapassagem do padrão de qualidade do ar para ozônio. Então, em 2019, em Paulínia, teve 3 dias de ultrapassagem do padrão. Por isso, a cobrança do órgão ambiental em cima dessa situação, que nós veremos adiante na questão de licenciamento ambiental. Agora nós vamos falar rapidamente como funciona o licenciamento ambiental. Ele ocorre em 3 etapas. Primeiro é emitida uma licença prévia, a LP, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento. Então, atesta o projeto e passa para a etapa seguinte, que é a licença de instalação, LI. Sem a LI não é possível fazer sequer uma terraplanagem. Então, é preciso da LI para iniciar as obras. E a etapa final, que é a licença de operação, autoriza a operação do empreendimento, com condicionantes, ou seja, exigências técnicas, que veremos exemplos adiante, e medidas de controle ambiental. E como eu mencionei no início da nossa apresentação, a licença de operação é o documento mais importante de uma operação industrial, de uma indústria, no caso de uma refinaria. E no estado de São Paulo, a LO tem prazo de validade, que pode variar de 2 a 5 anos em função da complexidade do empreendimento. Eu não preciso dizer que para uma refinaria de petróleo, a validade é de 2 anos. Né? É um empreendimento de grande porte, complexo, com várias unidades. Então, a cada 2 anos, é necessário fazer a renovação da licença de operação. E esse decreto diz também que pode ser emitida uma LOTP, licença de operação a título precário, ou seja, uma licença provisória, com prazo de até 180 dias, nos casos em que o funcionamento ou a operação da fonte forem necessários para testar a eficiência do sistema de controle de poluição do meio ambiente. E agora eu vou mostrar um exemplo de licença de operação com suas exigências técnicas de poluição atmosférica. Lembro que a licença de operação é um documento bem completo, tem exigências de outras áreas, como efluentes líquidos, resíduos sólidos, áreas impactadas, ruído, enfim. No caso de um empreendimento de grande porte, pode ter de 30 a 40 exigências técnicas. E aqui eu separei algumas exigências, eu descaracterizei aqui, tirei o nome da empresa, mas enfim, é para uma refinaria de petróleo, né? Não citei os documentos, mas o exemplo vale pelo teor. O teor da exigência é exatamente esse aí que eu vou mostrar. Então, começando por essa primeira. As emissões das fontes de poluição do ar da empresa deverão atender aos limites máximos de emissões atmosféricas estabelecidos num dado parecer técnico. A comprovação do atendimento a estes limites deverá ser realizada por meio de amostragens em chaminés, realizadas em conformidade com o plano de monitoramento das emissões atmosféricas apresentado pela empresa. Então, há
um estabelecimento de limite máximo de emissão na fonte, como a gente viu naquele exemplo, naquela figura. A empresa deverá apresentar à CETESB, no prazo de 120 dias, relatório com a avaliação do atendimento das emissões atmosféricas de suas fontes de poluição do ar aos limites estabelecidos nas resoluções CONAMA 382 e 436, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, de novo, é atendimento de limites da legislação ambiental. A empresa deverá apresentar à CETESB, no prazo de 120 dias corridos, plano de melhoria ambiental para a substituição dos queimadores de combustíveis convencionais por sistemas de low NOx, como eu comentei previamente. E aqui eu destaquei em vermelho porque nós estamos falando de NOx, precursor de ozônio. Então, e também pede a implantação de medidas adicionais de controle de odor na estação de tratamento de efluentes. Dando sequência, a empresa deverá realizar a análise diária do gás de refinaria, que é queimado em fornos e caldeiras, para a comprovação de sua composição química, principalmente a concentração de sulfeto de hidrogênio, H2S, porque pode dar origem a SOX. A queima de gases residuais nas tochas deverá ocorrer somente em situações emergenciais, tais como a paralisação de equipamentos ou unidades, e deverá ser realizada sem a emissão de fumaça preta, material particulado, e substâncias odoríferas na atmosfera. Isso eu já havia comentado naquele slide da tocha. A empresa deverá executar e manter o programa de monitoramento e controle de emissão de COV. De novo, destaco aqui em vermelho, porque são precursores de ozônio. Emissão de COV para a atmosfera através do sistema ELDAR, vinculado ao programa de operação e manutenção de equipamentos e acessórios de todas as suas áreas produtivas, visando minimização de emissões fugitivas destes poluentes. A empresa deverá manter sistemática de ações preventivas no pátio de armazenamento de coque, de modo a controlar adequadamente as emissões de material particulado na atmosfera, em concentrações que possam causar inconvenientes ao bem-estar público. Então, eu falei que o coque é o último produto obtido, né, é um produto sólido, ele é armazenado em pilhas, é similar a um carvão, e os finos de coque podem ser lançados para a atmosfera, então tem que ter controle do pátio de coque. A empresa deverá apresentar à CETESB até 31 de janeiro de cada ano o inventário anual das emissões atmosféricas dos poluentes regulamentados, ocorridas no ano anterior, em toneladas por ano, contendo relatório comparativo em relação às emissões dos anos anteriores e aos limites máximos de emissão estabelecidos no licenciamento ambiental. Então, todo ano é necessário informar o inventário anual das emissões. A empresa deverá apresentar à CETESB anualmente, até o dia 31 de janeiro, relatórios com os resultados da aplicação do plano de redução adicional das emissões dos poluentes precursores de ozônio, hidrocarbonetos e NOx, provenientes ou não da queima de combustíveis referentes ao ano anterior. E está aqui de novo poluentes precursores de ozônio. Por isso o destaque a essa questão durante nossa apresentação. Bom, pessoal, eu chego ao fim da nossa apresentação. Eu sempre gosto de mostrar essa figura, que é uma ampulheta gigante instalada em Seul, na Coreia do Sul, onde mostra aqui a contagem regressiva do planeta Terra. Curioso, não? Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de todos. Termino aqui a apresentação, mas me coloco à disposição para comentários, perguntas, dúvidas.
Muito obrigado, Chan, pela sua apresentação. Gostei muito, informativa, com muitas informações interessantes sobre o assunto. E agora eu quero abrir para os alunos para que eles coloquem, que eles façam perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida a respeito. Fica para vocês, pessoal. Agora a palavra. Antes disso, aqui tá, eu posso parar a apresentação? Sim, pode parar de compartilhar a tela. Eu tenho uma pergunta. Xan, obrigada, né, por trazer esse item importante para a gente. Às vezes, na engenharia química, a gente foca tanto em processo e a parte ambiental às vezes fica um pouco, né? Mas eu fiquei, assim, uma curiosidade, uma pergunta e curiosidade, que seria, você mostrou um slide mostrando ali caldeiras e a entrada ali de combustíveis, o óleo combustível e gás natural, eu acho, que é utilizado aí para a geração de energia, né? Não tem como hoje, assim, as refinarias utilizar alguma biomassa para gerar essa energia nesses lugares? E aí, dessa forma, até diminuir um pouco com a emissão de gases, auxiliar, né, nessa mitigação de emissão de gases? Ok. Boa tarde, Sheila. Obrigado pela sua audiência, por sua pergunta. Eu entendo que você deva estar falando de biomassa sólida, sei lá, bagaço de cana. Ou... algum combustível, biocombustível, né? Não sei, bioóleo, essas coisas assim, sabe? Nessa área. Sim. Olha, eu acredito que é tudo uma questão de escala. Né? Então, a refinaria consome muito combustível. Então, a biomassa, ela hoje não tem quantidade suficiente para suprir uma refinaria. Ela poderia, sei lá, complementar? Talvez sim, mas hoje a indústria de petróleo, ela é uma indústria que tem quase 150 anos de idade. Então, ela possui uma estrutura própria. Por exemplo, né, hoje usa-se muito gás natural, que chega por gasoduto. Na Replan chega o gás natural da Bolívia. Então já tem uma infraestrutura instalada de gás. Esse gasbol ele vai ser interligado com outros gasodutos brasileiros, no Rio de Janeiro, enfim, uma malha de gasodutos. Por outro lado, a refinaria usa um combustível interno, aquele gás de refinaria. Ele é gerado em todas as etapas, desde a destilação, craqueamento, principalmente craqueamento, quando há quebra de moléculas, então gera-se esse gás de refinaria, que basicamente é etano, C2. Então não tem o que fazer com isso. Existem algumas refinarias que exportam etano para a indústria petroquímica, mas elas têm que estar do lado ali. Então esse gás de refinaria, ele não é armazenado, porque deveria ser, se ele fosse armazenado, deveria ser usado uma pressão muito grande, né? Como, por exemplo, o GLP é armazenado, mas a pressão não é tão grande. O gás de refinaria é C2, 2 átomos. Então, ele precisa necessariamente estar sendo consumido na refinaria. E o óleo combustível hoje é muito pouco usado, né? Ele é mais assim em situações de emergência. Caiu o gasoduto. Assim, foi cortado o suprimento de gás natural. Então tem lá 2, 3 tanques de óleo combustível para suprir essa diferença. Né? Outro combustível que eu citei na apresentação, você falou da caldeira, tem aquela caldeira de CO. Ela usa um combustível interno, vamos chamar assim, aquele gás efluente do regenerador de FCC, né, que a gente faz a queima do coque, no carvãozinho que está no catalisador, gera um gás rico em CO. Então, esse também é um combustível utilizado na caldeira de CO. E também a questão de biomassa, além da questão de escala, a gente também tem que pensar na questão de logística. Então, a refinaria deveria ter espaço, pátio, tancagem, para receber esses produtos.
e depois fazer o alinhamento desses produtos para fornos e caldeiras. E eu não sei se acredito que essa informação é importante. Uma refinaria, olha, eu vou fazer uma estimativa, tá? Um chute. Ela tem aí cerca de 20, 30 fornos, 10 caldeiras, todos de grande porte. Então, teria que ter uma estrutura física, né, pátios e tanques, e um grande suprimento de biomassa. Eu não sei se consegui atender aí a sua demanda. Sim, tá certinho. Obrigada, Xan. De nada. Vocês estão me ouvindo? Muito baixinho. Baixinho. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Tá melhor. Melhorou. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Chan. Obrigada pela sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta assim, sobre... vocês faziam algum tipo de modelagem das emissões para saber como elas afetavam a cidade ou outros locais? Usavam algum software ou não? Só um minutinho. Desculpa, Débora, a sua voz está vindo muito cortada, eu não entendi a pergunta. Não sei se alguém... Eu consegui entender. A pergunta dela, Chan, é se vocês usavam algum tipo de software ou chegavam a fazer algum tipo de modelagem computacional para verificar o efeito da poluição do ar, da poluição atmosférica, no entorno da refinaria. Ah, sim. Boa tarde, Débora. Obrigado, você fez uma pergunta muito interessante. Eu não sei se você tem contato com o professor Edson Tomás, mas ele é meu colega de turma. É até bom eu não ficar falando isso aí, né? Mas é uma brincadeira. Eu e o Edson somos colegas de turma e também somos colegas de atuação profissional. O Edson gosta muito de poluição atmosférica como eu, ele trabalhou na CETESB, e eu acredito que você esteja falando de modelagem de dispersão atmosférica de poluentes. Ou seja, os gases de combustão que saem de uma chaminé, seja de forno, de caldeira, eles vão fazer um percurso, uma trajetória na atmosfera até chegar aos receptores, né? Então, a gente chegou a usar, sim, eu trabalhei aí um bom tempo com esse tipo de software que faz a modelagem da dispersão atmosférica de poluentes. Então, os dados de entrada normalmente são as características da fonte de emissão, altura da chaminé, combustível, emissão de SOx, NOx, e a gente lançava isso no programa. Tinha que também ter uma base de dados meteorológicas, né, de pelo menos 5 anos, porque a dispersão dos poluentes ocorre de maneira diferente devido às condições de estabilidade atmosférica. Então, vamos fazer um exemplo bem corriqueiro, né? O poluente se dispersa melhor no verão do que no inverno. Por quê? Porque no inverno o ar está mais denso e tem o que a gente chama de altura de camada de mistura, o volume de controle é menor, então é mais difícil fazer a dispersão e, em consequência, a gente tem algumas regiões que podem estar com a concentração do poluente até superior ao padrão de qualidade do ar. Então, a gente usou isso uma época para ver nossas simulações, fazíamos as nossas simulações projetando a implantação de novas unidades de processo. Então, eu fiz isso na época que eu trabalhei, a refinaria só tinha a destilação e o craqueamento e tinha a intenção de instalar aquela unidade de coqueamento retardado. Então, eu simulei essa unidade, então, a gente obteve os dados de projeto e a gente acrescentou, fez uma simulação com a refinaria existente e com a refinaria futura, com a inclusão dessa nova unidade e fez comparações. Para que isso? Para aprovar para o órgão ambiental que a gente não estaria fazendo um acréscimo significativo de emissões. Ou se isso viesse a acontecer,
a gente deveria tomar certas medidas de compensação. Então, essa ferramenta, ela é muito útil quando se faz o licenciamento ambiental de novas unidades ou então na ampliação de unidades existentes, né? E depois isso também foi muito usado no ano de 2006, quando a Replan teve que fazer um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental. Então, aí sim, foram instaladas várias unidades de uma vez, unidades de hidrotratamento de diesel, hidrotratamento de gasolina. Então, eram novas unidades de coque, aumento das unidades existentes, aumento de carga, né? Então, foi solicitado no EIA-RIMA da refinaria as simulações, né, da situação atual e futura. E, dessa forma, foi necessário fazer diversas compensações ambientais dentro da refinaria. Então, isso é importante, né? Porque a legislação do Estado de São Paulo, ela é bem restritiva para novos empreendimentos. Só é possível montar um novo empreendimento desde que se compense 110% da emissão dele. Ou seja, tem que compensar um pouquinho mais do que a emissão que ele acrescenta, de forma a haver um ganho ambiental para a sociedade. Bom, Débora, eu espero que tenha respondido sua pergunta. Agora, eu entendi que são esses modelos de dispersão atmosférica de poluentes, correto? Isso, professor. Muito obrigada. Muito interessante. Mais alguém? Oi, professora, eu tenho uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor Shaw, pela apresentação, pela palestra. E eu tenho, mais uma curiosidade mesmo, que eu tinha lido uma vez sobre o uso de separadores trifásicos ainda em solo marinho. O senhor sabe se atualmente existe algum lugar com essa estrutura já em funcionamento, se compensa ou se não compensa? Boa tarde, Mariana. Desculpa, você falou que você viu uma aplicação de separador trifásico... ainda em solo marinho, antes de subir para a plataforma. Sim. Bom, a separação trifásica, acredito que seja a água, gás natural e o petróleo, né? É isso mesmo que você viu? É isso. E aí você gostaria de saber se existe alguma aplicação disso na refinaria? Eu queria saber se isso poderia, não sei, de alguma forma ajudar na separação quando já chega na refinaria. E talvez, de alguma forma, se isso compensa a quantidade de emissão que acontece na refinaria. Isso. Bom, deixa eu ver se eu consigo esclarecer a dúvida, né? Vamos ver se é por aí. A Replan, hoje, as refinarias brasileiras processam petróleo nacional. E a maior parte desse petróleo vem dos campos marítimos. Bacia de Campos, agora Bacia de Santos, do pré-sal. Então, essa separação trifásica ocorre no processamento primário do petróleo, ou seja, na própria plataforma. Lá no alto mar já começa essa separação. Porém, a água, ela se apresenta na forma emulsionada dentro do petróleo. Então, essa separação nunca é definitiva. A gente consegue separar uma parte usando um tratamento eletrostático, né, uma dessalgadora, usando injeção de desemulsificantes, ou fazendo uma lavagem, enfim. Aí, os navios petroleiros transportam essa água até os terminais. No caso da Replan, ela recebe o petróleo do TEBAR, Terminal Almirante Barroso, em São Sebastião. Então, o petróleo chega, os navios descarregam nos tanques do terminal e é bombeado. O petróleo, quando chega na refinaria, ele é armazenado em tanques. E
Nesse caso, tem que cumprir um tempo de repouso, pelo menos 48 horas, ocorre uma decantação de água. Dentro do tanque de petróleo há uma separação, por conta da movimentação, do bombeamento, há uma separação dessa água. Mas nesse caso, é uma separação de água, então tem uma fase aquosa, o petróleo é a fase oleosa, e tem uma fase sólida, aí, que são os sedimentos que vêm junto com o petróleo. Mas essa separação é por decantação. E aí, no fundo do petróleo, onde se acumula essa água, ela é drenada para a estação de tratamento de efluentes. Aí o petróleo segue, conforme aquele fluxograma que eu mostrei, para a unidade de destilação. Mas antes de entrar no processamento, na torre de destilação, faz-se de novo esse tratamento de salgadora. Porque existe água emulsionada, né, não é água, é salmoura. É uma água impregnada com sais e sedimentos, sólidos suspensos. Então, ela é também, o petróleo vamos usar o termo, ele é dessalgado, e há uma separação em duas fases. De novo, sai o petróleo limpo e a salmoura. Essa salmoura vai para a estação de tratamento de efluentes. Aí o petróleo segue para a torre de destilação. O problema de entrar água na torre é assim, se houver um bolsão de água no petróleo, é uma expansão brusca. Pode desbandejar a torre, como a gente fala, quebrar os internos da torre. Os sais e sedimentos podem causar incrustações nos equipamentos térmicos, nos trocadores de calor, tá? Mas, assim, eu falei bastante, mas eu não enxergo essa aplicação da separação trifásica associada com emissões atmosféricas. Eu enxergo, sim, essa necessidade da gente estar sempre separando a água e os sais do petróleo. Eu não sei se consegui responder de forma satisfatória a sua dúvida, mas na refinaria eu não conheço nenhuma aplicação de separação trifásica. Ah, sim, professor, obrigada. Mais alguém? Chan, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade mesmo. Você tem ideia? Eu penso assim que o investimento para controle da poluição atmosférica dentro de uma refinaria, ele deve ser muito alto. Mas tem como a gente ter, se você tem uma ideia de quantos por cento isso representa do que é investido ou do custo de operação da refinaria? Em termos de custo de operação, eu acho que fica melhor. Você tem ideia disso? Não. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu não tenho ideia de custo. Agora, acho que quando a gente fala em controle de poluição do ar, eu vou explicar de uma forma indireta. Eu espero conseguir atender a sua dúvida. Quando a gente fala de controle de poluição do ar, normalmente vem à nossa cabeça equipamento de controle de poluição. Lavador de gases, eu citei o exemplo de ciclones, mas aqueles ciclones já são típicos da unidade de FCC. Mas um precipitador eletrostático, não. Um precipitador eletrostático que havia uma demanda do órgão ambiental para instalação de precipitador eletrostático na refinaria para melhorar o controle de emissões de particulados do FCC. Porque os ciclones não eram suficientes. Aí eu vou falar que um precipitador eletrostático custa de dezenas de milhões de reais. Não sei dizer o número exato, mas sei lá, 20 milhões de reais. Por favor, pessoal, tudo estimativa, assim, bem grosseira, né? Eu nunca trabalhei nessa área de projeto, mas eu sei, assim, ordem de grandeza. Então, Mariana, é um investimento de grande porte. Agora, a refinaria ou faz isso ou não tem a renovação da licença de operação.
Então, existe retorno do investimento? Qual o tempo de retorno do investimento? Eu diria que, grosseiramente, não tem tempo de retorno de investimento, né? Porque muitos falam que meio ambiente não dá lucro, né? Mas ele tem um valor intangível, né? Então, quando você me fez essa pergunta, eu também pensei, deve ser relacionado a, né, lavador de gases, precipitador eletrostático, filtro manga, né, a sistemas de que a gente fala para abatimento de NOx, de SOx. Mas a grande verdade é que todos os equipamentos de controle de poluição não fazem nenhuma mágica. Um lavador de gases remove enxofre, nitrogênio da corrente gasosa. Mas esse contaminante fica numa corrente líquida, que depois deve ser tratada. Então, é a brincadeira do ovo e da galinha, né? Agora, o que eu enxergo que é importante, e aí quando eu falo para os colegas engenheiros químicos, né, que nós podemos ajudar muito, é a questão de não corretiva. Instalar equipamento de controle de poluição do ar é corretivo. Isso vai só gerar custo. Mas o valor é intangível porque ou você faz isso ou você não tem renovação da licença, aí você para de produzir, vai fechar a fábrica. Então, ninguém quer isso. Então, esse investimento tem que ser absorvido, que normalmente a Petrobras faz. E quando eu falo isso, gente, eu trabalhei lá, eu sei que lá é feito tudo de uma forma muito correta, né? A Petrobras programa o desembolso disso. Então, é feito o projeto com antecipação, é negociado o prazo com o órgão ambiental, mas vai fazer. Agora, o que é muito interessante são as formas preventivas de controle de poluição. E a maioria delas já foram feitas. Por exemplo, a refinaria, quando eu cheguei, em 1988, ela queimava muito óleo combustível. Óleo combustível com 2%, 3% de enxofre. Lançava isso para a atmosfera. E eu sentia esse gás ácido nas minhas narinas. Mas depois, mais ou menos em 1990, chegou o advento do gás natural, o gás da Bolívia. E o óleo combustível deixou de ser queimado e passou a ser usado como carga da unidade de coque. Lembram-se que eu expliquei? Ele deixou de ser um produto de baixo valor comercial para agregar valor. Então, essa troca de queima de gás natural do óleo combustível por gás natural é uma ação preventiva, vamos dizer assim, e ela assim como outras ações que eu mencionei, ações de melhoria de eficiência energética, vamos economizar combustível, queimar menos combustível. Aí que entra a engenharia. Como que a gente queima menos combustível? Primeiro nós vamos pegar lá um forno, cujo sistema de combustão não tem nenhuma malha de controle. Vamos colocar uma malha de controle, né, de combustão no forno. Então, vamos medir a temperatura de saída de chaminé, o teor de oxigênio na saída de chaminé e estabelecer uma malha de controle ali, regulando a entrada de combustível de forma que saia lá na chaminé uma coisa, né, desejável. E aí, a instalação da malha de controle melhora os níveis de emissão e aí sim esse investimento se paga, porque eu economizo combustível, correto? Eu ponho uma malha de controle e eu não fico desperdiçando combustível. Eu queimo uma quantidade certa de combustível. Aí sim tem um tempo de retorno de investimento. Acontece que, ao longo dos anos, né, eu trabalhei lá 30 anos. Uma parte do tempo eu trabalhei com eficiência energética. Dentro da Petrobras existe a CICE, Comissão Interna de Conservação de Energia, e na refinaria Replan eu era um dos membros. Então a gente elencava uma série de ações. Vamos fazer limpeza de trocador de calor. À medida que o trocador vai operando, a incrustação vai diminuindo, né, o espaço de troca térmica. O trocador deixa de ser eficiente. Então, é preciso fazer um acompanhamento. Né? E lá a gente tem, não é 1, 2 trocadores, a gente tem bateria de trocadores de calor.
E aí eu vou pegar esse exemplo da bateria de trocadores de calor. Então, essas oportunidades mais simples, elas vão sendo realizadas ao longo do tempo, porque são de fácil execução e baixo custo. E já dão até um retorno imediato. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. E aí, para medidas de eficiência energética, já devem ser feitas coisas mais sofisticadas, né? Existe uma ferramenta que chama Pinch Technology, que faz a otimização energética de baterias de trocadores de calor. Então, é um simulador de processo, né? Como a nossa, acho que foi a Débora que perguntou de simulação de processo, né? Então, existem softwares para fazer simulação de processo. Falei com um amigo meu hoje, como é que melhora a eficiência energética? Ele falou que já estão começando a pensar em inteligência artificial, né? Que é um passo acima dos simuladores. Aí eu não entendo nada, mas enfim. Então, Mariana, eu aproveitei a sua pergunta para dar alguns esclarecimentos, né? Então, em resumo, o equipamento de controle de poluição não dá retorno, mas ele tem um valor intangível, né? Operar a refinaria é mais importante. As melhorias, onde eu vejo que tem oportunidades, é na melhoria da eficiência energética. E aí sim, os engenheiros conseguem trabalhar com softwares, estudar o equipamento, mudar alguma condição de projeto, aí sim dá certo. Muito obrigado, Chan. Esclareceu bem, esclareceu muito. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. É mais uma curiosidade, na verdade. Queria agradecer ao professor Chan por conceder esse tempo que ele deu aí e apresentar um tema que, acredito eu, é muito pertinente, né, para a gente quando a gente pensa no futuro com equilíbrio ao meio ambiente. Na verdade, eu queria saber um pouquinho, acho que o senhor deve ter conhecimento sobre os créditos de carbono, né? E eu queria saber se o senhor tem consenso de como que está, por exemplo, a Replan nesse quesito, se eles conseguem hoje, atualmente, revender esses créditos ou se, na verdade, eles compram esses créditos de carbono. Como é que está a situação da Replan? Se eles estão emitindo menos carbono que eles, teoricamente, precisavam, ou se eles estão tendo que comprar esses créditos para bater as contas. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Sim, ficou claro. Sua pergunta é muito boa. Eu agradeço suas palavras gentis. E, de novo, eu não tenho a resposta direta. Perdão. Eu não tenho uma resposta direta para a sua pergunta. Mas, de novo, eu pretendo dar um embasamento teórico, que é o seguinte. Bom, eu estou aposentado da Petrobras há 3 anos e meio. E o que eu soube recentemente, saiu, né, na semana passada, foi criada uma gerência de mudança climática na Petrobras. Esse assunto tinha ficado de lado com a crise da empresa. Que todos sabem, né, que teve aquela deflagração da operação, né, investigação da Operação Lava Jato. Isso aí foi aí mais ou menos em 2015 e a Petrobras sofreu muito com isso, né? Então, caiu o nível, já vinha caindo o nível de investimentos desde 2010, aí com isso foi a gota d'água. E aí, os investimentos que são cortados, né? Vocês sabem, né? Começam cortando com investimento de pesquisa. Né? Mudança climática não é o business da empresa, né? Não é o que dá lucro da empresa. Mas, de novo, tem um valor intangível porque afeta diretamente o negócio. Eu, enquanto trabalhava na refinaria, eu trabalhei 15 anos em processo, destilação, utilidades, e 15 anos na área de meio ambiente, onde eu me focalizei mais em poluição atmosférica, de poluentes regulamentados. Mas aí eu fiz um mestrado e doutorado na Faculdade de Engenharia Mecânica,
porque lá tem uma área de planejamento de sistemas energéticos. E eu estudei o assunto de quantificação, inventário de emissões de gases de efeito estufa no mestrado, e no doutorado eu estudei opções de mitigação de gases de efeito estufa. O que podia ser feito em termos, nas unidades de processo, para diminuir a intensidade desse efeito do carbono, né? E uma das melhores ações é o que eu já discuti, melhoria da eficiência energética, queima menos combustível e emite menos para a atmosfera, tanto poluentes regulamentados como gases de efeito estufa. Agora, vamos no que você perguntou. Eu não tenho acompanhado, assim, com frequência, mas o meu entendimento é o seguinte. Como pessoa, eu enxergo que essa questão de mudanças climáticas vem sendo adiada a cada COP, Conferência das Partes. Né? Então, ela está sendo adiada... então, começou com aquela história do protocolo de Kyoto, que tinha os países desenvolvidos teriam metas de redução de emissões... O Brasil era um dos signatários do protocolo, aí o protocolo não teve muita força, aí teve outras reuniões, a última foi esse Acordo de Paris, né? Então está sempre ali os representantes das partes, as partes são os países que assinaram essas conferências, né? Vão lá, discutem, elaboram um relatório. Tá. Primeiro, não existe uma legislação mundial, tampouco uma legislação brasileira em cima do tema. O que eu vi, na época que eu estudei, é que o Estado de São Paulo lançou uma política estadual de mudança climática, a CETESB começou a trabalhar no quesito de créditos de compensação, ela começou a trabalhar primeiro com poluentes regulamentados, querendo atingir a questão de gases de efeito estufa. Né? E também havia uma política nacional de mudança climática, lá na época do governo Lula, mas era mais com desmatamento na Amazônia. Né? Eu não sei se todos, assim, o crédito de carbono seria... aí eu vi algumas empresas aqui no Brasil, principalmente aterro de lixo, né? A empresa que coleta lixo, aí o lixo é disposto no aterro, e há uma geração de um biogás no aterro. Esse biogás pode ter um aproveitamento energético, ou ele simplesmente é queimado. Mas o biogás tem metano, e o metano, o poder de aquecimento global dele é cerca de 20, 25 vezes o poder de aquecimento global do CO2. Então, a potência dele é maior. Então, essas empresas estavam instalando ou alguma caldeira, algum sistema de aproveitamento energético, ou simplesmente fazendo uma queima controlada e obtinham esses certificados de crédito. Mas, de novo, é limitado. Aí, então, tinham, assim, investimentos do Japão, desses países, assim, vamos dizer, que destinam mais, né, países da Europa, o Japão destinam alguns projetos. Mas, a realidade do fato, eu nunca vi isso vingar. Eu não sei como que está lá na comunidade europeia, mas aqui no Brasil, eu posso estar enganado, mas essa questão de créditos de carbono, ela não está sendo muito conduzida. Outra coisa que eu falo, que é um fato, assim, triste, mas ao mesmo tempo desafiador, é que nós estamos em tempos de crise econômica. Então, em 2008 teve a crise, depois teve a crise da Petrobras, agora estamos na crise da pandemia, e nessas épocas de crise econômica, não há investimento na área ambiental. Infelizmente, então é deixado de lado. Então, todas aquelas reuniões de conferência das partes, cada país vai mudar sua matriz, vamos usar carro elétrico em vez disso, né? Vamos gerar crédito, vamos negociar crédito entre as partes, isso fica um pouco deixado de lado quando a economia acaba falando mais alto. Mas, Henrique, eu agradeço sua pergunta. Eu não sei se respondi de forma satisfatória, porque eu não tenho uma resposta direta, mas eu entendo que essa questão de créditos de carbono, pelo menos aqui no Brasil, ela está um pouco parada. Né?
houve assim um boom, uma época, todo mundo começou a falar, mas agora parece que está meio um pouco mais morno o assunto. Tá bom. Muito obrigado, professor. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, então, vamos encerrar, né? Agradeço ao professor Chan pelo tempo, a disponibilidade, por nos esclarecer e responder a nossas perguntas de forma tão ampla, que nos faz ter mais ideia do que se passa, do assunto, e aumenta nosso conhecimento a respeito do assunto. Então, muito obrigado, e obrigado a todos que participaram, e até a próxima semana. Deixa eu aproveitar, eu quero me despedir do pessoal. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Caso alguém queira fazer uma pergunta mais tarde, pode fazer por intermédio da Mariana, mandar um e-mail que eu respondo. Acredito que na minha apresentação tem o meu e-mail no slide final, então fiquem à vontade. Eu acho muito importante, como a Sheila falou, que nós, engenheiros químicos, não devemos focar apenas na visão de processo. É importante saber que a gente pode contribuir na questão ambiental. Outra coisa muito importante, eu acabei não mencionando, mas é muito importante que os engenheiros conheçam normas, né? Não só as normas de ensaio de qualidade, de materiais, mas leis ambientais. Eu desejo sucesso para vocês, que vocês tenham carreira, sejam em indústria, seja na consultoria, mas vocês têm que ter conhecimento da legislação ambiental. Tem que saber como se negocia com a CETESB, né? Tem que entender a exigência técnica do órgão ambiental. E isso é um conhecimento que vai além do conhecimento de processo. É um conhecimento que deve ser adquirido, né, e que vai ser muito útil, vai ajudar muito. Então, é importante essa multidisciplinaridade. Por isso que eu falei, eu acho que eu não consigo, o problema é tão grande, será que eu consigo contribuir? Sim, consegue sim. Cada um fazendo a sua parte, vai ser possível melhorar o processo da empresa, atender a legislação ambiental, renovar a licença de operação. Bom, para finalizar, então, desejo muito sucesso a vocês e espero que a gente possa se rever em breve. Forte abraço a todos.